A história do Royal começa em pleno cenário de pandemia e sendo sua inauguração em outubro de 2021. Mas antes de falar sobre o Royal, precisamos resgatar a história do tênis pernambucano e desse bairro tão cheio de vida que é o Poço da Panela. Entre as décadas de 70 e 80, o tênis pernambucano foi muito forte através de alguns nomes bem conhecidos, como Fred Muniz, Braulino, Elcio Davi, Eduardo Vieira, João Marinho, Albérico Barros, João Leal, Fernando Fink, o Finquinho, Davi Barros, Roberto Almeida, este último juiz de cadeiras de grandes torneios mundiais, dentre eles o US Open, Wimbledon e o Australia Open, dentre outras várias personalidades, cujas histórias dentro do tênis alavancaram o nome do nosso estado no cenário nacional. E por que o Royal nasce exatamente nesse tão festejado bairro? Para quem não conhece a história desse lugar encantador, o Poço da Panela nasce no século XVIII, nas terras do antigo engenho Casa Forte, cortado pelo rio Capibaribe. Esse bairro encheu-se de pessoas que buscavam banhar-se nas águas desse rio por recomendação médica, pois acreditavam ser esse um milagroso remédio para a cura da epidemia de cólera. Momento este que foram construídas as lindas casas que até hoje se fazem presentes e que abrigaram personalidades ilustres como Ariano Suassuna e Miguel Arraes. E não podemos falar do Poço sem deixar de citar dois moradores importantes para a história pernambucana, como José Mariano e Dona Olegarinha, os quais foram símbolos do abolicionismo, incentivando a fuga em massa de escravos e garantindo assim voz e liberdade a pessoas que eram ignoradas pela sociedade à época. Após transcorrido esse período, já em pleno século XXI, nos deparamos com um novo problema, cujo efeito foi mais catastrófico, que culminou no cenário de pandemia mundial. Foi exatamente nesse contexto que nasceu o Royal, valendo-se da necessidade de afastamento físico, bem como da necessidade da prática de exercícios. O tênis voltou a ascender como um esporte que, além de respeitar o distanciamento, mantém as pessoas em constante movimento. Assim, o tênis voltou a crescer em nosso estado de Pernambuco, através dos seus clubes, como o Squash, o RTC, o Royal, o Prime, o Nacional, o Country, o ABB, o Circo Militar e, em breve, o mais novo clube, o Ace Tênis Clube. E é exatamente nesse paralelo que nós do Royal entrelaçamos nossa história com a desse bairro, através de iniciativas inclusivas, as quais proporcionam o acesso desse esporte para as classes menos favorecidas, a exemplo dos projetos Saque Essa Ideia e Royal Social. Hoje é um orgulho para nós ser reconhecido, a exemplo de outros clubes, como uma importante instituição de ensino de esporte de raquetes, e além das 5 quadras de tênis, 6 de beach tênis, área de tênis de mesa, também temos um restaurante Ster, um bar Ster Praia, uma estética automotiva Jato 17, uma área exclusiva de massagens e, mais recentemente, uma academia de ginástica Semper. Tudo isso espalhado em quase 7.000 metros quadrados. Então, não poderíamos deixar de finalizar sem enaltecer o tênis, os clubes, os atletas e principalmente o estado de Pernambuco. Pernambuco, imortal, imortal.